Me conta aí, qual é a faixa etária dos seus amigos? Em que idade aí eles estão? Eu vou contar a história de 3 amigas, uma com mais de 50 anos e 2 com 60 anos. E a história está muito divertida. Bora para a história? A história é sobre 3 amigas, Valéria, Valdete e Elisa. E elas são assim divorciadas, são sozinhas há muitos anos e elas saem muito juntas. Elas estão sempre juntas, uma acompanha a outra ao médico, ao cabeleireiro, elas estão sempre juntas. E elas fazem muitos programas de pessoas com mais idade, né? Mais para idosos, tipo aqueles bailinhos que começam cedo e terminam cedo, restaurantes, reuniões com familiares. Esse é o tipo de entretenimento que elas têm. Tomam café à tarde ali naquela padaria nova, tal, é o que elas fazem. E aí, numa dessas conversas, elas estão tomando um vinho e uma delas, a Elisa, diz assim: gente, vocês não acham que a gente está fazendo programa de idoso? Só programa de idoso? A gente deveria fazer um programa mais jovial, bem mais de encontro com a nossa cabeça. A gente está muito bem, realmente, elas eram mulheres atuantes, elas estavam realmente muito bem. E ela diz: vamos fazer uma coisa mais, que onde tenha mais jovens, acho que a gente vai se divertir mais. E nesse instante, elas veem ali nas redes sociais que vai ter um evento em um grande hotel. Esse hotel fica um pouco afastado da cidade e ele tem muita área verde, um hotel assim muito bonito, um hotel, né, de um alto nível. E elas ficam sabendo que nesse hotel vai ter um encontro de pagode. E elas nem curtem tanto pagode assim, elas curtem mais sertanejo, músicas rocks, né, lá dos anos 80 e 90, mas enfim, elas decidem olhar ali, né, como que vai ser esse evento. E elas ficam sabendo que esse evento irá começar às 18 horas e vai varar à noite. Por quê? Haverão várias bandas e mais tarde, né, assim, depois da meia-noite, começa a entrar as bandas mais famosas, mais conhecidas. E elas ficam entusiasmadas com o evento. E já correm ali pesquisar, saber onde está vendendo o convite, porque esse evento seria daí 15 dias. E elas se programam, compram ali o convite, ficam todas entusiasmadas, elas vão ver roupas assim mais joviais. Não, a gente vai usar uma roupa mais jovem, porque condiz mais com a nossa cabeça e vai ser legal, enfim. E elas ficam ali nesses dias buscando, né, todo esse preparativo para o grande evento. No dia do evento, elas decidem que elas não irão com seus carros, nem irão num carro só. Por quê? Elas querem ali, às vezes, beber uma cervejinha, ficarem mais à vontade. Então, elas decidem combinar com um motorista de aplicativo para que ele possa levá-las e buscá-las. E assim é feito. No dia elas se produziram, colocaram ali as suas roupas mais joviais, se maquiaram, se produziram, ficaram muito cheirosas, enfim. E o motorista do aplicativo chega e as pegam, né, para levar para o evento. Chegando lá, o motorista de aplicativo pensou: nossa, essas mulheres estão indo muito cedo para a festa. As melhores bandas vão entrar só depois da meia-noite, elas estão chegando muito cedo. Mas enfim, né, é o que elas querem, vou levar. Chegando lá, o evento estava assim se iniciando, chegando poucas pessoas, os seguranças ali se posicionando, enfim, e elas chegam. E quando elas chegam, elas começam a ver que ainda não chegou muita gente, que não tem quase ninguém. E aí elas se tocam: acho que viemos cedo. Mas, enfim, já estavam lá e o motorista do aplicativo havia perguntado: que hora eu venho buscá-las? E elas dizem: não sabemos. Você pode ficar alerta para a gente te ligar quando a gente desejar ir embora? Pode, ok. E elas entram ali. Não tinha entrado nenhum cantor ainda, porque iam entrar os cantores regionais primeiro, né, ali da região da cidade, para depois da meia-noite entrar os famosos. E elas ficam ali logo, às 19 horas já entra, né, a primeira banda tocando,
E elas ficam por ali circulando, circula para cá, circula para lá. Não tem lugar para sentar, só tem uma pequena mesa bistrô onde elas podem colocar lá suas bebidas. Mas elas começam a se cansarem, porque elas ficavam andando, circulando, e realmente foi lotando o evento, foi lotando, foi chegando muita gente jovial, como elas pensaram, e elas começam ali a circular. Gente, às 21h30, elas estavam cansadas. Por quê? Já faziam ali 2 horas que elas tinham chegado, chegaram 6h30, 7h30, 8h30, não, já fazia 3 horas que elas estavam no evento. E elas estavam se sentindo cansadas. E elas decidiram, acho que estamos cansadas porque nós não jantamos. Vamos comer alguma coisa? Que acho que aí vai dar um ânimo na gente. Beleza. Decidem ir comer um hambúrguer artesanal que existia ali dentro do evento, né? Que estava servindo dentro do evento. E elas pedem lá seus lanches. E aí elas estão muito cansadas, elas querem comer esse lanche sentada, mas não tem onde sentar. Então elas procuram uma muretinha que tem ali perto do pessoal que serve o hambúrguer e elas sentam ali, na mureta mesmo. Se apoiam ali na mureta e começam a comer o lanche. Mas vejam bem, comer um lanche às 9h30 da noite vai te dar uma certa molezinha. E ainda mais pessoas nessa faixa etária que não comem coisas pesadas à noite. E ali o estômago teria que digerir tudo aquilo e ia faltar energia para elas, com certeza, porque a energia ia se concentrar no estômago para fazer a digestão. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que elas terminaram de se alimentar, elas não tinham o menor ânimo de levantar da onde elas estavam. Mas, gente, não era nem 22 horas, não era nem 10 horas da noite. E elas já estavam se sentindo cansadas. Mas, enfim... vamos dar mais um rolê, vamos ver se a gente encontra mais alguns conhecidos, enfim, e elas foram novamente dar um rolê na festa, que era um espaço grande, um espaço amplo, e elas decidem dar mais um rolê. E no meio disso tudo, elas só vão ficando cada vez mais cansadas, mais cansadas. Enfim, elas conseguem segurar esse rolê até as 22h30. Gente, para e pensa, não tinha entrado nenhuma banda dos famosos, ia começar a entrar depois da meia-noite. E elas estavam se sentindo muito cansadas. E aí, ali fizeram uma pequena reunião, 2 concordaram em ir embora, uma queria ficar mais, mas enfim, chegaram num consenso, ligaram para o motorista do aplicativo às 22h30, 10h30 da noite. E elas ligam para o motorista para ele ir buscá-las, que elas vão esperar na entrada do estacionamento. E nisso elas começam a se dirigir para o estacionamento, né? Ela é para a entrada ali do evento, para encontrar o motorista. Gente... Mas estava tanto trânsito, que a festa estava se iniciando, chegando muita gente, mas muita gente. Era um trânsito que não dava nem para elas andarem e muito complicado. E elas conseguem chegar na portaria e elas comentam entre si, né? Gente, a gente veio num horário muito errado, era para a gente estar chegando agora. E nós já estamos cansadas. E realmente elas não tinham visto nenhuma das bandas famosinhas da capital que iria vir tocar ali. Elas não tinham visto ninguém. E elas ficam ali naquela portaria aguardando. E o motorista de aplicativo está lá preso no trânsito. Porque ele não consegue chegar, porque tem muito movimento, muito carro chegando. E os carros vêm ali devagarzinho, porque eram muito motoristas de aplicativo deixando, né, as pessoas, outras pessoas que vinham ali mesmo dirigindo seus carros. Então o trânsito estava muito lento. E elas ficam lá na portaria aguardando e pensando nisso. Gente, como esse motorista vai conseguir chegar aqui? Olha o trânsito que está. Mas enfim, elas aguardam e ele demora uns 40 minutos para chegar. Porque eles eram numa certa distância, mas o trânsito enroscado que ele pegou foi o tempo que ele demorou. E quando ele chega, ele já chega se desculpando. Gente, vocês me desculpem, mas eu não conseguia chegar, eu não conseguia. Eu saí de onde eu estava 5 minutos depois que vocês me ligaram, mas eu não consegui chegar. E elas entenderam, porque realmente o trânsito estava muito difícil. E aí, para elas saírem desse evento, elas estavam na contramão.
A estradinha que leva para esse hotel, que lembra que eu comentei com vocês, que fica um pouco afastado da cidade, é uma estradinha estreita. E eles queriam fazer o caminho inverso, estava todo mundo chegando no evento e elas queriam ir embora. E o motorista foi ali muito paciencioso, devagarzinho, o pessoal se apertava para um lado, ele ia passando devagar. Enfim, eles conseguiram chegar à rodovia principal e elas começaram a rir muito. Por quê? Gente, fazer rolê de jovem e chegar no evento às 18h30, onde que elas estavam com a cabeça? Jovem nesse horário tá lá ainda jogando beach tênis, jogando futebol, depois que vai tomar um banho, que vai se arrumarem, e elas já estavam no evento. Então ficou muito divertido, elas já foram ali tirando seus calçados, porque o pé estava doendo, por mais que elas estivessem de tênis, porque elas queriam estar joviais, lembra? Elas estavam de tênis, mas estava a perna muito doendo, muito cansadas. E elas vieram no carro rindo muito, muito, se divertindo com o acontecido. E foram para a casa de uma delas, abrir um vinho e gargalhar do que tinha acontecido na noite que elas decidiram fazer programa de jovem, que deu tudo errado para elas. Mas enfim, o rolê não foi lá muito bom, mas elas se divertiram muito, riram muito e ficou aí essa história para contar. E elas quiseram assim compartilhar com vocês esse perrengue ou esse mico, alguma coisa nesse sentido que elas pagaram porque queriam ser muito joviais. E essa foi a nossa história de hoje. Uma história divertida, uma história que fala assim de gerações, né, as diferenças das gerações, e que acabou sendo aí uma história divertida para elas finalizarem a noite ali numa taça de vinho e rindo muito. Então é isso. Essa foi a história de hoje e eu te espero numa próxima. Olá, está gostando do canal? Está curtindo essas histórias tão imperdíveis, né? E eu vou deixar, mais 2 histórias aqui para que você possa assistir. E se você tem uma história, não se esqueça, manda para nós aqui, para que a gente possa narrar e compartilhar com todos. E já curte, comenta, compartilha, é um canal novo, eu preciso da sua ajuda e vamos juntos trilhando essa jornada.